A paz do Senhor Jesus, amém? Quem trouxe a sua Bíblia, levanta ela para o alto. Quem não trouxe, levanta suas mãos, feche os seus olhos e ore assim: Senhor Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra, no nome do Senhor Jesus, amém? E abra no livro de Êxodo, no capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Deus guia o povo pelo caminho. Versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Versículo 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Glória a Deus. Igreja, Deus nos guia. Deus, Ele tem um caminho da promessa para cada um de nós trilharmos. E esse caminho da promessa, como nós vemos aqui, igreja, esse caminho ele é escolhido por Deus. E ele pode não ser o mais fácil, mas com certeza é o melhor, pois foi escolhido pelo Senhor. Então nós vemos aqui, depois de muita manifestação do poder de Deus ali, com as 10 pragas no Egito, Faraó deixou o povo ir. E Deus, no versículo 17, está dizendo que não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, era mais curto. Em 11 dias, o povo teria alcançado a terra prometida. Para que, porventura, o povo não se arrependesse, vendo a guerra, e tornasse ao Egito. Então você vê o cuidado de Deus. Vê que Deus estava ali, trabalhando na libertação do povo, com grandes poderes e milagres. E na hora que Deus tirou o povo, Deus teve todo o cuidado de não permitir que o povo fosse por um lugar onde eles tivessem que lutar, porque eram escravos, não entendiam nada de guerra, de batalha. Provavelmente todos seriam massacrados, seriam mortos. Então Deus, Ele fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Mas não era a intenção de Deus que o povo permanecesse por tanto tempo no deserto. Mas foi as próprias atitudes do povo, por não confiar em Deus, a despeito de tudo que eles viram Deus operar, aqueles grandes sinais lá na terra do Egito. O povo ainda assim desacreditou de Deus, desconfiou de Deus, e por causa disso permaneceram tanto tempo no deserto. Existe um caminho, sim, esse caminho da promessa, igreja. É um caminho que Deus tem escolhido para cada um de nós. E essa chegada, a chegada da bênção, a chegada até o fim dessa peleja, dessa batalha toda, não depende de Deus, depende de cada um de nós. Como que nós vamos nos comportar diante da direção do Senhor? Porque Ele é o Senhor, Ele conhece o fim desde o princípio.
Deus tem conhecimento de fatos que nós não temos. Então, Ele toma a frente para nos guiar, para nos dirigir. Mas muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela se sente autossuficiente, ela estufa o peitinho e diz: não, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou fazer assim, assim. Deus está demorando muito e eu não posso ficar mais nessa situação, eu tenho que tomar essa atitude. E a pessoa, então, ela se precipita, passa na frente de Deus, e eis a razão porque muitos ficaram prostrados no deserto. Não tiveram paciência de esperar o agir de Deus. Igreja, quando nós não sabemos esperar na presença de Deus, nós perdemos o melhor da festa. Como lá naquela festa de casamento em Caná da Galileia, o vinho acabou, com certeza a maioria foi embora, mas os que ficaram experimentaram o melhor vinho, que foi servido no final da festa. O Senhor Jesus não abandona a nossa vida quando algo acaba. O Senhor Jesus não nos deixa na mão. Quando uma situação, nós nos encontramos ali abatidos, rendidos a uma situação, a um problema. Não, Deus não nos deixa sozinhos. Aquele que sabe esperar em Deus, aquele que sabe confiar no Senhor, aguardar o milagre dele, esse prova o melhor, igreja. Deus não criou o fracassado, não. Deus criou o vencedor. Deus não criou as enfermidades, Deus criou o ser humano para viver uma vida plena, com saúde. Mas muitas vezes nós não sabemos se submeter a esse Deus, nos rendermos à direção dele. Então o caminho da promessa muitas vezes se torna um caminho árduo, cansativo, enfadonho, sendo que este caminho é o melhor que Deus tem para nós, porque lá fora, lá no mundo, é caminhos de morte, mas o caminho que Deus tem para nós trilharmos, ainda que seja apertado e estreito, onde nós passamos ralando a nossa carne, a nossa natureza humana, e quanto mais a gente se esforça, mais essa pele da velha natureza vai ficando para trás, e o Senhor vai nos revestindo de uma natureza nova, um novo espírito, uma nova mentalidade, novos hábitos. Nós vamos sendo transformados. É o caminho da vitória. Não é fácil. Nem o Senhor Jesus disse que seria fácil, mas Ele disse: tudo é possível àquele que crê. E está faltando isso, igreja. Tem muito crente que está se enganando. Pensa que está crendo em Deus e não está. Porque quando nós cremos em Deus, não há lugar para o desespero. Não há lugar para a amargura, para a angústia. Não. Nós cremos em Deus, ainda, como disse o salmista, que os montes se estremeçam. Ainda que as águas tumultuem e espumejem nas suas fúrias, os montes se estremeçam. Ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio de toda pessoa, de toda situação que a pessoa esteja enfrentando, e Ele traz a paz. Ele está no controle de tudo, Ele está nos guiando. Deus guia o povo, igreja, pelo caminho. Veja aqui no versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Queridos, a presença da nuvem e do fogo, ela permaneceu entre eles até a chegada da terra prometida, 40 anos mais tarde. Nunca se apartou da vida deles, do caminhar deles. E assim é conosco. A presença de Deus jamais vai se apartar da nossa vida. Ele continua sendo para nós uma coluna de nuvem durante o sol quente das tribulações, e uma coluna de fogo nas noites escuras e angustiosas da nossa vida.
Ele continua sendo fiel, Ele continua nos guardando, seja qual for a situação que nós estejamos enfrentando. Então nós vemos, igreja, que aqui no Antigo Testamento, o ministério era físico, hoje é espiritual. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me armar das promessas do Senhor. A Bíblia diz que eles saíram arregimentados, eles saíram armados, mas quem pelejou por eles foi o Senhor. Então eu me visto da palavra, das promessas, eu me coloco na posição de confiança, acreditando em Deus, mas quem vai pelejar por mim é o Senhor. É Ele que vai à frente abrindo caminho. Ele continua o mesmo Deus, não mudou. Mas guarda um segredo: Deus só é para você aquilo que você crê. E você é aquilo que você crê. Se eu creio que Deus é um Deus pequeno, Ele vai operar coisas pequenas na minha vida, porque é assim que eu vejo Ele, um Deus pequeno, um Deus limitado. Mas se eu vejo Deus, um Deus grande, a Bíblia diz que Ele é para o seu povo um muro de fogo ao nosso redor. Se eu creio que Ele é um muro de fogo ao meu redor, Deus será um muro de fogo ao meu redor. Mas se eu não crer, ainda que Ele seja um muro de fogo ao meu redor, Ele está dizendo, mas se eu não crer, Ele não será. Porque Deus só é na sua vida aquilo que você crê. Se Ele é um Deus morto, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Mas se Ele é o Deus vivo, o Deus da Bíblia, que continua operando, então grandes coisas Ele vai fazer. Já está fazendo, e nós podemos ver com os olhos da fé. Aleluia. Versículo 22. Igreja, olha, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você pode escrever uma coisa, você pode anotar aí. Deus nunca lhe daria um mandamento, Deus nunca lhe daria um caminho para você trilhar que fosse para te envergonhar. Deus nunca lhe daria algo e lhe diria assim: olha, eu te trouxe até aqui, mas eu não vou te abençoar, porque você é assim, assim e assim. Não, jamais. Quando Deus te dá um caminho, uma promessa, quando Deus coloca algo no seu coração, Ele está contigo para te guiar à vitória, Ele está contigo para te guiar até aquela promessa. Mas se eu estufar o peito e bater o pé, e não, eu vou fazer desse jeito, e Deus vai ter que me abençoar, esquece, porque Deus não tem compromisso de continuar algo que Ele não começou. Se você começou algo que Deus não está nesse negócio, e você quer forçar a mão de Deus ali, esqueça, Deus não vai estar nesse negócio. Por isso que é muito importante nós mantermos o nosso equilíbrio emocional, porque como nós vamos ver aqui, o povo ficou desequilibrado quando percebeu a chegada dos inimigos. E muitas vezes é o que acontece. A pessoa, quando ela sente o cerco apertando ao redor dela, ela sente as coisas ficarem mais difíceis, ela sente a presença do mal. Se ela não tiver Cristo, a palavra, no centro da vida dela, ela se desespera e começa a falar besteira. Veja aqui, no capítulo 14, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Olha aqui o Senhor dando direção. Aqui Deus orientou para eles rodearem a terra no caminho do deserto. Aqui o Senhor já está dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem defronte de Piairote em Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então nós vemos que Deus, igreja, tem as suas estratégias. Deus sabe como nos guiar. Não é de qualquer maneira que nós vamos vencer uma batalha, não. Por isso que tem muito crente fraquejando, porque não tem dado atenção às estratégias que o Senhor dá na palavra dele. Tem metido os pés pelas mãos, tem corrido atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Nunca vai alcançar.
E tem pessoas que não estão alcançando nada, porque não estão dando a devida atenção ao que Deus está falando. O senhor, a senhora quer ser um crente vencedor? Dê ouvidos à voz do Senhor. Essa voz está na palavra. É a palavra de Deus. E Deus fala ao seu espírito. Deus não fala com as suas emoções. As emoções são traiçoeiras. Deus não fala nos seus pensamentos. Os pensamentos são traiçoeiros, são enganosos. Deus não fala na voz de uma pessoa que não crê em Deus. Deus fala através da palavra ao nosso espírito, ao espírito recriado, aquele que é nascido de novo. Porque se eu não sou nascida de novo, eu não posso ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que tem muitas pessoas enganadas, pensando que são convertidas, que são crentes porque estão na igreja, porque tem um falar evangélico, uma maneira de vestir evangélica, porque carrega uma Bíblia. Mas se ela não der ouvidos à voz do Senhor, ela vai cometer os mesmos erros que um mundano lá fora comete. Os mesmos. A diferença entre nós e os mundanos é que nós temos um Deus que nos guia através da palavra. E o mundo lá fora anda segundo o que dá na telha, na cabeça deles. Por isso que estão aí, sofrendo, sendo tripudiados debaixo das patas do diabo e nem se dão conta disso. Nem acordam para perceber o que estão acontecendo na vida deles. Igreja, igreja, é hora de despertar. É hora de nós assumirmos a nossa posição diante desse Deus. Jesus está voltando. Eu, o senhor, a senhora, nós precisamos alcançar vitórias aqui. Tem vidas que precisam ser salvas através do nosso testemunho, através das nossas orações. Mas tem muito crente envolvido com coisas que Deus não está envolvido. Não, igreja. Vocês vão acampar em frente, junto ao mar. Voltem. Aí era motivo para dizer: manda vir para cá, manda agora voltar. Eu não estou entendendo mais nada. Nós não temos que entender, igreja, nós temos que crer e confiar no que Deus está nos dizendo. Nós podemos enfrentar batalhas e lutas de cabeça erguida e ainda assim ajudando outras pessoas. Veja aqui, agora no versículo 10, do mesmo capítulo, 14:10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, presta atenção, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. É como se eles dissessem assim, por que, Moisés, deveríamos obedecer a Deus? Nós estamos em pior situação e não melhor. Mas lembra lá atrás, Deus dizendo: eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o gemido do meu povo, e eu desci, Moisés, e eu vou te enviar para livrar esse povo do poder de Faraó. Eu tenho visto o sofrimento deles. Quer dizer, quando eles estavam no aperto, eles clamaram a Deus. Mas agora que eles estavam aqui numa situação que não era nem como eles estavam lá, sendo escravizados, muitos deles perderam seus filhos lá, maltratados. Igreja, era um povo que não tinha nada, era um povo que não construiu nada, eles eram escravos. O único direito que eles tinham era de serem escravos, maltratados, oprimidos. E agora eles vêm dizer que é melhor voltar para o cativeiro da escravidão do que assumir ali uma posição e crer em Deus e acreditar no Senhor e vencer aquela situação. Mas tem muita gente assim. Ela prefere se voltar contra Deus
voltar atrás do que ela assumir. Não, Deus é comigo. Eu vou passar por essa situação, eu vou vencer. Deus não me trouxe até aqui para me envergonhar. Eu vou sair dessa situação. Deus tem promessa na minha vida, na minha família. Eu não vou olhar para trás. Mas o que eles fizeram aqui? Eles levantaram os olhos. Satanás é mestre em fazer-nos levantar os olhos para olhar aquilo que está ao nosso redor, as circunstâncias. Porque ele sabe que o ser humano facilmente, ele se envolve com medo. E o medo é um aliado forte do diabo. Quando eu sinto medo, eu paraliso. Ao invés de avançar, eu retrocedo, eu me acovardo. E a Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino de Deus, porque o covarde deixa de usufruir o melhor que Deus tem. E o melhor que Deus tem para você é aquilo que você pode alcançar pela sua fé. Mas tem muita gente voltando para trás. Tem muita gente aceitando a sugestão do diabo. Ô igreja, existe 2 tipos de dores. Ou você sofre a dor da mudança e passa a viver uma vida com Deus, uma vida de luta, de peleja, mas de vitória. Mas você ali, Deus trabalhando na sua vida, e você renunciando e permitindo o Espírito Santo trabalhar na sua vida, nas suas emoções, no seu temperamento. Ou você sofre a dor de viver uma vida totalmente escravizada pelo diabo. São 2 tipos de dores: ou a dor da mudança, ou a dor de viver uma vida nas garras de Satanás, fazendo a vontade dele. Mas tem muita gente que age assim. Tem gente, igreja, que ela prefere tirar a própria vida. Você convida ela está oprimida, ela está na depressão, ela está vivendo à base de medicamentos, não sai de dentro de casa. Você faz uma visita e a pessoa, vamos à igreja, não, ela não aceita. Mas falar em tirar a própria vida, se enforcar, falar em se jogar na frente de um carro, é mais fácil. É mais fácil eu me matar e ir para o inferno do que eu me render a um Deus amoroso, misericordioso e todo-poderoso. Tem muita gente agindo assim, igreja. Tem muita gente assim. Infelizmente, Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos. E continuando aqui, e eles falaram aqui no versículo 11: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Igreja, na presença de Deus, ninguém morre. Na presença de Deus, ninguém morre. Ainda que você esteja atravessando um deserto, Deus está neste deserto, numa coluna de fogo e de nuvem. Ele está te guiando. Você não vai morrer no deserto. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de crescimento. É lugar de conhecer quem é Deus e saber que Ele está contigo e vai te guiar até a vitória. Aleluia, glória a Deus. Igreja, quando você enfrenta algo muito difícil e você se submete a Deus e à palavra, e você sofre ali as pressões e fica firme, você sai daquela situação muito melhor do que entrou. Você sai mais confiando em Deus, conhecendo o caráter desse Deus, sabendo que esse Deus é fiel. Não é qualquer ventozinho que vai dar contra a sua vida que vai te derrubar, porque você já passou por coisas maiores e Deus esteve com você. As tribulações vêm, igreja, não é para nos destruir não, pelo contrário, é para nos fazer mais fortes na presença de Deus. Glória a Deus. Versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não temais. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele disse assim: não murmurem, parem de reclamar. Tem muitas pessoas que na hora que ela é pressionada, na hora que ela é exprimida, ela vê que ela continua
a mesma pessoa lá do passado, com as mesmas reações, com as mesmas atitudes, com a mesma maneira de pensar, ela não confia, ela não acredita na palavra do Senhor. Então ele está dizendo: não temais, parem de murmurar, tenham fé, porque fé é certeza, e vocês vão ver o livramento do Senhor, que hoje vos fará. A partir do momento que você crê de todo o coração, sem nenhuma dúvida, é hoje que Deus começa a te livrar, é hoje que Deus começa a agir, porque os egípcios, que representam o mal, representam ali a enfermidade, o problema, que hoje vocês veem, nunca mais os tornareis a ver. Esta é a intenção de Deus para essa situação que talvez você esteja enfrentando. Você vai vencê-los e derrotá-los de tal maneira que esse problema nunca mais você vai passar por ele. Nunca mais, Deus está dizendo. Aleluia. O Senhor pelejará por vocês e vocês vão se calar. Não vão murmurar mais, não vão mais blasfemar, não vão mais falar contra mim. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem, que avancem pela fé, que usem autoridade. Obedeça a orientação de Deus na sua vida, porque Deus, Ele abre um caminho quando o pensamento lógico diz que ele não existe. A lógica diz, não tem saída. Deus abre um caminho quando o pensamento diz que não existe. Esse é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia, é a palavra. Aquele que crê vai acontecer do jeito que está aqui, porque Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel em responder às nossas orações. Aleluia. Feche os seus olhos, igreja. Deus querido, Deus amado, nós nos expomos à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e a semelhança desse povo, meu Pai, que esteve ali naquela situação, olhando para trás o inimigo, olhando para os lados as montanhas, olhando para a frente o mar. Humanamente falando, não havia a saída, meu Deus, mas o Senhor estava com eles. O Senhor esperava tão somente que eles acreditassem, que não duvidassem da presença do Senhor. Mas tem muita gente duvidando, meu Pai, porque, Senhor, a dúvida traz o desespero, a dúvida ela traz o medo junto com ela, a dúvida traz, ó Pai, a incerteza. Ó Deus querido, aquele que crê não foge, diz a palavra. Aquele que crê marcha pela fé em direção à sua vitória, não murmurando, não reclamando, porque, meu Deus, o Senhor tem as suas estratégias, e o Senhor sabe por que está nos levando a passar por tudo isso. Nós temos apenas que confiar nele. Toma, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Toma nas Tuas mãos a situação do meu irmão, da minha irmã, que quem sabe, meu Pai, está como este povo no deserto, não vê uma saída, Pai. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu estou te guiando ao caminho da promessa. E o caminho da promessa pode não ser o mais fácil, mas é o caminho que eu tenho para você trilhar. Então apenas confia no Senhor, acredita no Senhor, na sua palavra. E o Senhor conhece, meu Pai, cada vida. O Senhor sabe o que cada um precisa, Pai. Tira o desânimo, Deus. Tira o cansaço. Tira, meu Pai, a prostração, Pai. Tira, meu Deus, e renova a fé, a energia, a vitalidade dessa pessoa, meu Senhor. Oh, meu Pai, nós temos apenas que nos calar e nos render
e usar a nossa fé. Nós vamos sim, meu Pai, percorrer o caminho que temos que percorrer, até que o mar se abra à nossa frente, como aconteceu, Pai, aqui, e o povo pôde atravessar e chegar do lado de lá e cantar o hino da vitória. Mas eles poderiam, meu Pai, antes de murmurar, já estar cantando e declarando a vitória. Ó Senhor, nos perdoa, Pai, quando murmuramos e reclamamos, meu Pai, que não estamos entendendo, que está demorando, o que está acontecendo. Nos perdoa e nos ajuda a crer no Senhor e na sua presença, meu Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai, cada vida, cada problema, cada situação em tuas mãos, meu Pai. E que todos os inimigos que têm se levantado contra o teu povo, Senhor, caiam por terra, sejam exterminados, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que o Senhor os conduza em triunfo, Pai. Sim, Senhor, eu te peço a vitória, eu te peço bênçãos para o teu povo, alegria, saúde, vigor, Pai. Sim, Senhor, toma todos nas tuas mãos, é o que eu te peço, eu te agradeço por esta palavra, no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai.